Caros aprendizes, em nossa jornada pelo conhecimento, encontramos um campo fascinante: a numerologia. Permitam-me conduzir vocês através dos mistérios dos números, não apenas como meros símbolos de quantificação, mas como portais para uma compreensão mais profunda de nosso ser. Para os cientistas dos materiais, os números são simples ferramentas para comparar grandezas. Porém, para nós, buscadores da verdade metafísica, os números são muito mais. Eles são os blocos fundamentais que erguem a estrutura de nossa existência. Assim como um construtor visualiza e edifica um monumento, nós podemos compreender e moldar nossas vidas através da linguagem dos números. O campo de estudo da numerologia encontra-se em alguns entendimentos desses números e vou falar deles agora. O 0 traz consigo um símbolo de grande significado filosófico e espiritual. Ele nos recorda dos extremos infinitos do universo e de nossa própria jornada de autodescoberta. É o círculo, o ciclo infinito, o Ouroboros. O número 1 simboliza a centelha divina que dá origem a todos os outros números. O 1 é a expressão do ego, a fonte de nossa individualidade e da nossa capacidade de comunicação. Sem ele, nossas vidas perderiam sua essência e propósito. Podemos representar ele como um ponto dentro do círculo do número 0, na imagem do masculino, do positivo. A virtude do número 1 é a iniciativa, tendo como vício no egoísmo. O número 2 nos conduz além do eu, como a dualidade do universo. Representa nossos sentimentos mais profundos e a necessidade humana de conexão e parceria. É o portal para nossa sensibilidade e intuição. Imaginemos ele como a ligação entre os dois pontos, representado assim pela linha, ou traço formando uma cruz, pelo feminino e até o negativo em contrapartida ao positivo do número 1, trazendo uma ideia do bilateral. A sua virtude é a cooperação. O seu vício é a indecisão. O número 3 nos convida a explorar o reino do pensamento racional. É o número da mente consciente, do raciocínio lógico e da memória. O 3 nos conecta à trindade sagrada da mente, da alma e do corpo. Relacionado também à soma dos números das expressões verbais, 1, e intuitiva, 2. Simbolizado pelo triângulo. Pelo neutro. O intermédio, o equilíbrio. A sua virtude é a criatividade, o seu vício o pessimismo. O número 4 nos âncora no plano físico da existência. Ele é a chave para a disciplina, a organização e a ação prática. Assim como um edifício sólido é construído sobre uma base firme, nossas vidas encontram estabilidade através do número 4. Simbolizado pelo quadrado, o que explica as 4 paredes em uma casa, 4 pontos cardeais, 4 elementos, as 4 estações do ano. A sua virtude é a organização, segurança, e o seu vício é falta de imaginação, muita seriedade. O número 5 nos leva ao cerne de nossa alma, onde encontramos amor e liberdade de expressão espiritual. É um número que nos desafia a explorar novos horizontes e expandir nossos limites. Representando pelo pentagrama, pelo corpo humano, pelos 5 sentidos. A sua virtude é o conhecimento, versatilidade, seu vício é a inquietude, descuidos. O número 6 nos convida a mergulhar no mundo dos pensamentos criativos. Representa a integração dos hemisférios cerebrais e a capacidade de transformar desafios em oportunidades. No entanto, também nos alerta para os perigos da criatividade negativa, como preocupação e ansiedade. Podemos o visualizar como a estrela de Davi, onde seria a junção de 2 trios, 2 triângulos, um para cima e outro para baixo. A sua virtude é sua responsabilidade, altruísmo. Seu vício é ceticismo, frieza. O número 7 é o número da sabedoria adquirida através da experiência. Ele nos lembra da importância do autoconhecimento e do aprendizado contínuo ao longo da vida. É um número de grande significado em quase todas as culturas, expressando-se em uma infinidade de símbolos, como os chakras no nosso corpo, as 7 esferas do espiritismo, as 7 claves na música, os 7 dias da semana, entre vários outros. Comumente representado pela estrela de 7 pontas. A sua virtude é a sabedoria, e o seu vício é preguiça.
O número 8 nos conduz ao ápice da espiritualidade intuitiva. Representa a sabedoria expressa através de ações benevolentes e nos lembra da importância da independência pessoal. Ele traz consigo o equilíbrio cósmico e é representado por 2 quadrados. A sua virtude é a liderança. Seu vício é a falta de empatia. E finalmente, o número 9 traz consigo a síntese de todos os números anteriores. É o número da ambição, responsabilidade e idealismo, que nos desafia a alcançar nossos objetivos mais elevados. Ele reforça o triplo poder do número 3, representado por 3 triângulos. O que enraiza sua virtude no humanitarismo, sua generosidade, e seu vício na impulsividade ou solidariedade demais. E agora que estamos sabendo do significado desses números, como podemos fazer um uso prático do seu conhecimento? Como posso unir o simbolismo com a minha vida? E antes de responder essa pergunta, gostaria que você meditasse sobre um dos dizeres mais conhecidos na magia. O burro pergunta a outrem, enquanto o gênio responde a si mesmo. Ou seja, esse vídeo tem um teor introdutório, não vamos e nem queremos nos aprofundar tanto sobre os significados que cada número traz consigo em apenas um vídeo, muito menos sobre a infinita possibilidade que temos de analisar sua vida numerológica. Sendo assim, iniciaremos com a mais simples das análises, mas que já nos é bastante útil, a tabela de nascimento. E abro aqui a oportunidade de fazermos uma análise da data de aniversário de algum dos nossos seguidores. É só comentar abaixo a data que você gostaria que eu analisasse, que voltarei adiante trazendo informações. Aproveite e nos siga para ser avisado quando postarmos um novo vídeo, além de ser uma comprovação de que estão gostando dos assuntos que venho trazendo. Vamos agora seguir os passos para construir sua tabela de nascimento e começarmos a desvendar os segredos do eu interior através da numerologia. Primeiro passo. Comece convertendo sua data de nascimento em seu equivalente numérico completo. Por exemplo, se você nasceu em 21 de janeiro de 1963, sua data seria representada como 2/1, do mês 1, do ano de 1963. Lembre de sempre de incluir o ano completo. Segundo passo. A tabela de nascimento consiste em 4 linhas, interseccionadas como um jogo da velha. Uma tabela de nascimento vazia simboliza um bebê que ainda não nasceu. Terceiro passo. Cada um dos 9 espaços na tabela corresponde a um dos 9 números. Ao preencher a tabela com os números de sua data de nascimento, certifique de colocar cada número em seu espaço correspondente. Se houver números ausentes na data de nascimento, os espaços correspondentes na tabela permanecerão vazios. Aqui está um exemplo da sequência de números de uma tabela preenchida. Para construir a tabela de nascimento, quando um número da data de nascimento está repetido, procederemos dessa forma. Por exemplo, para as datas 11 de novembro de 1999 e 20 de fevereiro de 2000, as tabelas de nascimento seriam as seguintes. É evidente que o número máximo de espaços vazios em uma tabela de nascimento do século XX é 7, enquanto no século XXI é 8. Outro ponto importante é a ausência de zeros nas tabelas de nascimento. Sua repetição em uma data de nascimento reduz a quantidade de números na tabela e revela uma necessidade de crescimento vital, como demonstrado no segundo exemplo. Embora os poderes espirituais dessa pessoa sejam elevados, seus planos mental e físico estão claramente subdesenvolvidos. Quarto passo. Agora que construímos a tabela de nascimento, podemos começar a analisar os diferentes aspectos do eu. Vamos observar os 3 eus como expressos nos 3 planos da tabela. O plano mental, da alma e do físico. No plano mental, encontramos a expressão do pensamento racional. O plano da alma revela nossos sentimentos e espiritualidade, enquanto o plano físico representa nossas ações práticas. Ao compreender como os números se distribuem em cada plano, podemos identificar qual aspecto do eu é mais proeminente em cada indivíduo. Isso é particularmente útil em relacionamentos, pois revela o modo preferido de comunicação de cada pessoa. Imagine quão mais eficaz seria a comunicação com nossos entes queridos se conhecêssemos o plano de expressão predominante deles. Agora chegou o momento de explorar o significado de cada plano na tabela de nascimento.
O plano mental. Este plano representa a mente, simbolizado no topo da tabela de nascimento. Aqui, encontramos a memória, o raciocínio, a capacidade analítica, o racionalismo, a imaginação, a criatividade, a responsabilidade, a ambição e o idealismo. É o reino das ideias, dos pensamentos e das aspirações intelectuais. O plano da alma. Localizado no centro da tabela, o plano da alma é o coração, governando a sensibilidade e as emoções. Aqui, encontramos a intuição, o amor, a liberdade, as emoções positivas, a expressão artística, a independência espiritual e a sabedoria. É o domínio das conexões emocionais profundas e da compreensão espiritual. O plano físico. Este plano está situado na base da tabela, representando a ação e a manifestação física. Inclui a expressão verbal, a motivação, a linguagem corporal, a organização, a paciência, o materialismo e a capacidade de aprender através do sacrifício. Aqui, as ideias e emoções se transformam em ações tangíveis no mundo físico. Esses três planos juntos formam a totalidade do ser humano, abrangendo os aspectos mentais, emocionais e físicos de nossa existência. Ao compreendermos como esses planos se manifestam em nossa tabela de nascimento, podemos ganhar insights poderosos sobre nossa natureza interior e nosso potencial de crescimento. Por exemplo, localizado à entrada do plano físico, o número 1 se refere à expressão do corpo físico no que diz respeito à sua relação com o mundo exterior. É normalmente um indicador válido da forma como uma pessoa reage às outras e às circunstâncias do ambiente que a rodeia. Pode indicar o grau de autocontrole, ou a falta dele. Este é o número da base da personalidade, pois representa o ego e a forma como este é exprimido ou reprimido. Localizado no portal do plano da alma, o 2 é a chave da intuição, da sensibilidade e do sentimento. Depois dos números 1 e 9, o 2 é o mais comum nas tabelas de nascimento do século XX, e será claramente o mais comum nas do século XXI. Possuir um 2 na sua tabela de nascimento é uma verdadeira bênção, pois este fornece-lhe um guia para sua sensibilidade e intuição. Enquanto estas capacidades se forem desenvolvendo, vai conquistando um melhor conhecimento de si mesmo, dos outros, da vida e de toda a criação. À medida que aqueles que nasceram no século XXI forem crescendo e tomando responsabilidades nos assuntos humanos, a viagem precipitada que o século XX iniciou em direção ao egocentrismo e à ambição irá dar lugar à intuição e à sensibilidade aplicadas aos assuntos do mundo. Assistiremos ainda aos negócios a serem fechados com maior honra e justiça, e a uma maior preocupação com os assuntos ligados à família e aos amigos. Entretanto, não devemos concluir que as datas de nascimento que não possuam um número 2 indicam uma ausência total de intuição e sensibilidade. Elas simplesmente sugerem que esses traços devem ser trabalhados. O número 3 não só é o número do portal do plano mental, como é também o número da mente mais importante, pois governa a memória. Enquanto com o 1 e o 2 a situação ideal e mais equilibrada se encontrava quando cada um dos números aparecia na tabela de nascimento em par, com o 3 e com os números que lhe seguem, até ao 9, o número isolado indica a situação de maior força por si só, equilibrando ainda outros pontos da tabela de nascimento. A ausência do número 3 na tabela de nascimento não implica fraqueza mental, a menos que a pessoa ceda à indolência ou à indiferença. Em geral, indica que a pessoa precisa de exercer um esforço maior nas esferas mentais, especialmente se o seu número de lição de vida não for um número mental ou se o seu signo solar não for um signo mental. Contudo, a tendência para a preguiça quando o 3 está ausente deve ser reconhecida e corrigida nos primeiros anos, sob pena de criar dificuldades no futuro. Então se encontra claro que o posicionamento de cada número na tabela de nascimento é crucial, pois influencia na interpretação de diferentes aspectos da personalidade. A soma dos números em cada plano pode oferecer insights valiosos sobre os pontos fortes e características dominantes de uma pessoa. Além disso, ao somar todos os números da data de nascimento até que reste apenas um dígito, obtemos o chamado número de vida, que é um aspecto fundamental na numerologia. Esse número representa os traços essenciais da personalidade, as lições a serem aprendidas nesta vida e as energias que nos impulsionam ao longo de nossa jornada.
Espero que esses passos tenham sido suficientes para iniciarmos ao estudo da numerologia. Desejo que esse conteúdo possa ajudá-los a desvendar os segredos de sua própria tabela de nascimento e do eu interior. Voltaremos adiante com mais informações. Até mais!